a pergunta que eu vou fazer é sobre saúde de alguém muito especial, mas é claro que vai continuar com os remédios, com os tratamentos, com os médicos, com a cirurgia que vai ter que fazer. Eu estou muito tranquila quanto à parte médica. Nós estamos falando de algo muito diferente, que é esse campo vibracional. E essa pessoa que eu estou falando surgiu agora uma espécie de um tumor no cérebro, vai ter que fazer aquelas cirurgias que ela tem que ficar consciente falando, né? Eles abrem e movimentam. Essa reprogramação ajuda essa situação? Sem dúvidas, maravilhosa. É muito importante frisar que isso auxilia e potencializa, não substitui médicos, né? E tudo que você falou. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, então eu não preciso mais nada. Não. Não faz essa loucura. Não substitui a equipe médica e a cirurgia. Mas contribui demais. Eu vou contar um caso. A Paty chegou na minha clínica e ela estava com metástase óssea, né, no corpo inteiro e também com nódulo na mama. Ok, começamos o tratamento. A primeira coisa, ela estava na frequência do medo, da dor. Vou morrer. Então eu perguntei, Paty, você quer viver? Essa é a primeira coisa que você tem que perguntar para a pessoa que está vivendo uma patologia. Você quer viver? Porque se a pessoa se entregou, não tem mais nada, nem que a ciência, nem que a espiritualidade possa fazer. Não, eu quero viver, eu tenho um desejo ardente para viver. Então essa pessoa vai viver. Então o que acontece? Quando eu voltei na história da Paty, ela tinha toda uma programação mental de traumas emocionais, dores, crenças, que fez o quê? Que fez o corpo dela criar essa doença. A doença somos nós e o nosso estilo de vida. Então, através da hipnose, a hipnose é incrível e eu uso muito nos meus atendimentos individuais, nós conseguimos voltar na memória de quando aquilo começou. E olha que incrível. Quando eu coloquei ela na hipnose e nós voltamos para a primeira memória, ela tinha acabado de ter uma discussão muito grave com o esposo, com o ex-esposo. E ela estava deitada na cama e ela falou assim, Deus, eu queria morrer. Mas eu não queria tirar minha própria vida, eu queria que viesse, sei lá, uma doença e me levasse embora. Nossa. Você tem ideia? É muito forte. E aí na hora que ela voltou da hipnose, ela falou, meu Deus, eu mesmo provoquei isso. Então, o que aconteceu? Eu falei, tá tudo bem, porque o Criador, essa fonte inesgotável, não tá te punindo. Ao contrário, a doença vem para nos educar. Nós ficamos 7 meses limpando todas as emoções e reprogramando. Ela chegou na minha clínica com a cintilografia. Não tem mais nada de câncer. Ela tem uma pequena mancha na perna que é considerado artrose e não mais metástase. Então, maravilhosa, ela fez quimioterapia, tá? Ela continuou com os médicos, ela fez todo o tratamento da medicina tradicional e a limpeza das emoções fez o quê? Foi curando tudo aquilo que criava doença no corpo dela. Então, sim, sem dúvidas, nós podemos reprogramar o nosso corpo e dar um reset para que ele volte a se tornar saudável. Porque se você e o Criador são uma coisa só, a sua essência é o quê? É o Criador. A saúde. É a saúde, isso é a perfeição. A perfeição, exatamente. Mesmo no físico, porque a gente às vezes também separa o físico e o espiritual e coloca o físico como o buraco sem fundo da tristeza e da dor. Sim. Né? Para um dia no espiritual, no eterno, poder estar bem. Os dois são plenos de perfeição. Assim como acontece acima, acontece embaixo. Né? As pessoas acham que é algo separado, e não é. Nosso corpo físico, ele é a manifestação das nossas emoções. O nosso corpo, ele mostra isso. A minha família é toda obesa. E eu tive que lutar contra a obesidade por muitos anos. E até hoje, a minha alimentação é sem glúten, sem lactose, treino todos os dias. E é um desafio. Um desafio da minha família. Mas por quê? Porque desde lá de trás, nós fomos mantendo e repetindo os mesmos padrões que eu decidi que acabaria em mim. Então, eu não tenho que trazer isso para minha vida, eu tenho que curar em mim a emoção que somatiza essa doença no meu corpo. E eu posso fazer isso. Divino, divino. E nos bastidores nós falamos sobre essa reprogramação mental baseada em algum fato das séries do Round 6, do BBB. Fala disso para nós, fiquei curiosíssima para saber. É muito incrível. Eu estava em Roma recentemente e eu fui no Coliseu.
olha só como é a programação mental e nós herdamos isso, tá? Então eu estava ali no Coliseu, que é um lugar onde as pessoas se reuniam para ver outras pessoas matar outras pessoas. Então imagina, Suzy, domingo, Suzy, vamos para a arena? Vamos? Aí a gente senta na arena e fica vendo lá leões comendo as pessoas, arrancando a cabeça, etc. Isso era natural. Depois, naquelas poças de sangue, eles armavam as mesas e comiam como se fosse algo natural. Então a primeira coisa é, nós não estamos evoluindo. Estamos sim, maravilhosa, nós evoluímos muito. Porque hoje nós olhamos para isso e nós sabemos que isso é uma atrocidade. Porém, nós continuamos programando a mente da massa através do medo. Então, por exemplo, uma série que está muito hypada agora, né? Uma série que todo mundo está falando é o Round 6. O que o Round 6 mostra? A ganância do humano. O quanto o dinheiro não é o nosso servo. Nós somos o servo do dinheiro. Então nós estamos vivendo um momento da sociedade onde os nossos valores eles estão sendo invertidos. Então você pode ver que a própria TV ela traz isso, né? Pessoas que colocam a sua vida em risco em troca de dinheiro. Só que quanto mais vai passando o jogo e mais a pessoa sabe que ela está correndo risco de vida, quanto mais dinheiro ela vê, menos ela se preocupa com a própria vida. Então o que acontece? Isso é um retrato da nossa sociedade. Sim. Como que é estampado isso ali? Quem são os ricos? Quem são as pessoas prósperas? São aqueles que estão brincando com a vida dos pobres coitados miseráveis. Então a sociedade mostra o tempo todo: quem é próspero é ruim, é desumano, vive às custas do pobre miserável que é quem? A vítima. Então isso já programa na mente do seu filho, do seu neto, já começa a programar na mente uma visão que prosperidade, pessoas ruins, pobreza, pessoas boas. Você que quer estar próximo a Deus, você que vive a espiritualidade, você vai escolher que lado? Nossa, essa pergunta é profunda. Há um tempo atrás, eu tive uma dificuldade, depois de ter toda a minha... estabelecer uma boa capacidade financeira, sendo executiva de uma multinacional norte-americana, eu saí da empresa por uma decisão própria e perdi todo o meu capital muito rapidamente. Mas quando eu saí, eu fiz uma promessa, disse, eu vou seguir o caminho do cristão. Assim, eu quero trabalhar para Maria e para Jesus. É algo muito sério. Depois de um ano, quando eu estava perdendo tudo, meu filho me chamou e falou, você escolheu um caminho que na sua mente é o caminho da miséria. Exatamente. Então, como é que você vai fazer para que Jesus não represente a vítima do miserável, mas represente também a riqueza dentro de você? É isso. E eu realmente, eu despertei, mudei completamente o meu caminho. E eu estava indo para esse caminho mesmo. Eu sou miserável, por que eu estou preocupada em ter mais que uma casa, preocupada em ter um carro na garagem, se quando eu morrer eu não preciso de nada disso e a felicidade do eterno está me esperando? Exatamente, isso é tão perfeito, Suzy, que olha só, a mentalidade. Se eu tenho muito, eu estou tirando de quem não tem. Isso não é real. Porque tem para todo mundo. Porque tem para todo mundo, porque... olha esse planeta ele é muito próspero. Olha o Brasil. Se você for lá e comprar um saquinho de alface e plantar, né, num balde da sua casa, poucas semanas depois você tem alimento ali gratuito. Brasil é incrível. Tudo que você planta dá. É por isso que as multinacionais não deixam de vir para cá. Mas o sistema programa o nosso país como corrupto, ruim, escasso, pobre. Por quê? Porque só se governa a massa através do medo. Do medo. E quanto mais medo as pessoas têm de ter uma vida abundante, se afastar de Deus, mais longe de Deus eles ficam. E por que ficam longe de Deus? Porque é muito difícil você ficar próximo de Deus, próximo desse Criador, se você está na dor o tempo todo, porque você não fica na frequência dele. Certo. E se não fico na frequência dele, eu não tenho como percebê-lo em nenhum momento da minha vida. Porque ele não está fora, ele está dentro. Só existe o positivo e o negativo. É isso.
Se você não está servindo o positivo, automaticamente você está servindo o negativo. Então, em aspas, se você não está servindo Deus, você está servindo o capeta imediatamente. É isso que as pessoas não entendem. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma oração, eu estou servindo ao positivo. Essa energia está chegando para o positivo. Mas se eu estou reclamando, eu estou numa frequência negativa. Automaticamente, a minha energia de reclamar vai para quem? Vai para o negativo. O diabo, né, como se conta nessas histórias, ele é tão inteligente e ardiloso que ele fez um sistema quase perfeito. Então, o que Deus criou? O que o positivo criou? Os legumes, a carne. Mas aí vem o negativo e criou o quê? O McDonald's, o milkshake, o donuts. E o que é mais gostoso para o paladar humano? Aquilo que tira a nossa vida, mesmo sabendo que esse alimento inflama o nosso corpo e nos mata. Nós somos tão programados pelo desejo que nós ignoramos aquilo que nos dá vida e nos alimentamos daquilo que nos mata. E é mesmo. E quando tem alguém que diz esses junk food aí que não são tão bons, e alguém vem e fala, isso não é bom, a tendência é a gente ficar bravo com a pessoa. Totalmente. Fala, como pode que algo, mesmo sabendo que faz mal para a saúde, mas que é tão saboroso quanto uma boa gordura saturada numa fritura, como é que você pode ousar falar que isso não vai me fazer bem? Qual vídeo vai viralizar na internet? O vídeo que está explicando o quanto a Coca-Cola pode te matar, ou o vídeo defendendo que se você tomar uma latinha de Coca-Cola não vai dar errado? O defendendo. Então as pessoas não querem a verdade. As pessoas não querem Deus, Suzy, elas querem um milagre. Ai, nossa, que frase linda. Elas não querem Deus, elas querem um milagre. Não é Deus que as pessoas estão preocupadas. Elas não estão interessadas em Deus, na verdade. Elas estão interessadas no milagre. Mas elas têm a crença que elas só podem ter o milagre através de Deus. Então elas tentam estar o tempo todo agradando a Deus em troca de algo. Sabe que hoje em dia eu penso muito sobre isso. Eu acho que Deus está aborrecido, principalmente com o brasileiro. Porque a gente usa tanta palavra dele, joga tanta culpa nas costas dele, se está tudo errado. Foi ele, se está bom, não foi ele. Exatamente. É mais ou menos isso que a gente põe nessa balança. Eu acho de verdade que ele deve estar de braços cruzados esperando, assim, quando é que esse povo vai perceber o poder que ele tem na mão? Se eu fosse Deus, eu ia estar muito brava de ter trocado os meus dinossauros pelos seres humanos, sinceramente. Entendi. Eu ia ficar muito brava, não acredito que eu troquei. Mas a questão é, o ser humano, né, não é culpa das pessoas. Não, porque elas são treinadas a serem coadjuvantes da vida delas e não protagonistas. Então é assim, consegui um emprego bom, ai, foi Deus que me deu. Fui demitido, Deus quis. Nunca é a pessoa, entendeu? Nunca foi você que criou e nunca foi você que causou aquele dano. Esse é o pior. Então, né, me casei, ai, fui abençoada por Deus. Ok, me divorciei, Deus achou melhor. Então, por exemplo, esses influencers, né, gigantescos, quero usar o exemplo da Virgínia. A Virgínia comprou uma bolsa recentemente de R$500 mil e escreveu lá na rede social, né, toda honra e glória a Deus, foi Deus que me deu. Aí o que acontece? Eu entendo que ela não quis dizer que Deus foi lá e deu para ela, mas as pessoas mais humildes, sem, né, esse entendimento, vai olhar para aquilo e vai falar, mas calma aí, por que o relacionamento dela com Deus é assim ou o meu é na pobreza e na escassez? Isso. Por que Deus daria uma bolsa de R$500 mil para uma pessoa e não daria um prato de comida? Entende? Porque a palavra tem muito poder, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas ela também pode ser uma vítima dessa programação mental, de sempre falar que foi Deus que deu tudo. Então, se a sua vida deu certo no final, porque Deus te amou, você foi merecedora. Mas também, se deu errado, não é culpa sua. Deus achou melhor assim. E assim toca-se a humanidade. Eu acho uma justificativa para continuar. Exatamente. A tal da Matrix, na mesma Matrix. Esses tempos atrás, alguém me perguntou numa rede social, sou uma pessoa muito feliz, não tenho hater. E acho que nem tem motivo para ter. Eu falo, gente, se for para jogar pedra, joga pedra de algodão, para não machucar. Mas a Matrix, a pessoa falando assim, mas você não viu isso? Olha a Matrix que nos comanda. Eu disse, gente, eu não conheço uma Matrix pior do que a do cigarro e da bebida. Eu não conheço. E essa a gente destrói em menos de 24 horas. Bastaria que ninguém quisesse nenhum desses dois itens.
No entanto, a pessoa está falando de Deus, está falando de Jesus e está lá com o copo no uísque e com o cigarro. E é um direito dele, não estou contra vocês, não. É um direito, mas isso mantém justamente a matrix que a gente ataca tanto que nós sustentamos. Nós sustentamos o nosso negativo. Deixa eu te falar uma coisa sobre o álcool. Toda vez que nós bebemos, o que acontece? Nós ficamos sobre o poder do inconsciente, porque o álcool te tira do consciente e te coloca no inconsciente, ele desliga o seu consciente. E toda vez que você não tem controle sobre você mesmo, quem está no controle? O inconsciente. Quem entra no controle do seu corpo quando você está inconsciente com o álcool? Ou com a droga, ou com qualquer coisa? O negativo. O negativo. Você não é nem o consciente, apenas, tá certo? O negativo. Você é apenas um escravo. A partir do momento que você sai do corpo, saio do meu nível consciente e deixo o meu corpo à deriva inconsciente, quem entrar, pega. E eu faço isso consciente, porque o primeiro gole eu tô consciente. Primeiro gole eu tô consciente, mas como é o meu inconsciente que controla a minha vida, se eu não programar uma vida com base em valores morais, eu sempre vou ficar fazendo tudo no automático, mesmo sabendo que é negativo. Um exemplo é o alimento. O alimento é o maior exemplo. Nós sabemos... Isso aqui é uma máquina, então vamos imaginar que comprei a minha Ferrari. E se eu comprei minha Ferrari maravilhosa, eu não vou colocar qualquer substância dentro dela, eu vou colocar o melhor, porque a minha Ferrari, milhões. Olha só, nós temos cuidado com um pedaço de ferro, mas não temos cuidado com o corpo que é a vida. Com o corpo que não tem preço. Eu poderia ter bilhões na minha conta e se chegasse o último dia de vida não tem como barganhar com o universo. Então, dentro do meu corpo, eu coloco qualquer coisa que seja gostosa. Mas se eu comprar uma máquina como uma Ferrari, aí não. Esse pedaço de não lata posso colocar. Merece o melhor. Exatamente. Então, até animais. Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet que estava passando um local de animais e aí a criança pegou e foi dar um salgadinho pro animal. E o pai falou, não, filho, não pode dar isso para ele. Esse alimento faz mal para ele. Aí... Para criança não faz. Exatamente. Aí parou o vídeo e falou assim, você tem nível consciente para entender que um animal não pode comer isso, mas você coloca dentro do seu corpo? Isso. Isso é mesmo que inconsciente, mas isso é se enganar, né? É levar com a barriga a própria vida para ver se de algum jeito lá na frente isso se conserta. Exatamente. É por isso, maravilhosa, que o caminho do autoconhecimento, o caminho da espiritualidade é um caminho com poucas pessoas. Porque a partir do momento que você tem esse nível de conhecimento e você continua fazendo as mesmas coisas, maravilhosa, acabou. Grabovoi funciona? Funciona. Eu sou apaixonada. Ah, é? Eu sou apaixonada pelas sequências numéricas de Grabovoi. Primeiro, deixa eu perguntar, eu até já entrevistei alguém do Grabovoi, não que seja, não estou longe de ser uma especialista, mas sei o que é. Mas diz para nós o que é Grabovoi, porque pode ter alguém que ainda não conhece o sistema. Grigori Grabovoi é um médium russo que canalizou milhares de sequências numéricas, e essas sequências numéricas, elas ativam uma frequência vibracional no seu campo, né, que faz você atrair aquilo que você deseja. Então, por exemplo, tem uma sequência que os meus alunos usam muito e eu tenho milhares de depoimentos. As vendas não estão legais. Faz essa sequência numérica ao acordar e antes de dormir. Pode vai dizer passar qual é a sequência ou a gente 24 horas. Não, vou contar. Vídeos? Vai contar, que eu vou anotar, hein, gente? 24 horas você vai sentir o resultado na sua vida. 3, 1, 8, 7, 9, 8. Sequência numérica para abundância financeira. Agora, cientificamente, olha que incrível. Para eu cocriar uma realidade, eu tenho que primeiro visualizar, imaginar. Então, eu preciso sentir que aquilo é meu para que eu emita a frequência vibracional certa. Certo? Tá. Não adianta só ficar falando tipo papagaio, só repetindo. Falando da lei da atração. Agora, Grabovoi é tão incrível
que ele consegue, assim, vou usar em aspas, tá? Burlar esse inconsciente, porque imediatamente, quando eu falo essa sequência numérica, o universo, ele já me manda essa frequência, eu acreditando ou não. Então, estou com problemas financeiros, preciso manifestar dinheiro rapidamente, eu simplesmente imagino essa quantia e começo a repetir. Eu ativo 318798 ativado. Maravilhosa. Eu não conheço uma pessoa nesse planeta que tenha feito esse exercício e não tenha manifestado dinheiro. Que fantástico, já anotei aqui, Anota. 318798. É surreal. A minha equipe de vendas faz todos os dias. Eu tenho mantras. Inclusive, eu tenho no meu YouTube mantras, né, de sequências Grabovoi que a pessoa pode acessar gratuitamente e fazer. A minha equipe de vendas faz a sequência numérica todos os dias de manhã para começar o trabalho. Isso é divino. Qual outra dica você pode dar para nós? Nós estamos falando de abundância financeira, mas é muito Isso. legal saúde também, né, maravilhosa? Existe uma sequência numérica de Grabovoi que ela reseta a sua saúde, faz o seu campo vibracional voltar para a saúde perfeita, assim como você nasceu, que é 1814321. Então, o que eu faço? Eu simplesmente emito para o campo. O que eu desejo? Qual que é o meu desejo? A minha saúde. Quando eu estou saudável, como que eu me sinto? Eu acordo bem, sem dor, eu ando, eu trabalho. Então, eu simplesmente mentalizo isso e ativo. 1814321. 1814321. É incrível. Eu tenho pacientes que me mandavam mensagem no UTI, mandava mensagens com parentes passando por N questões. Qual que é a sequência? São muitas, eu não sei de cabeça, claro, né? Eu ia lá no meu livro, pegava a sequência, colocava na cama do UTI, colocava na cama da criança. Passava dias, essa pessoa, ela ia... Tinha o resultado. Ela tinha o resultado. Ela ia se recuperando, ia voltando. É incrível, porque esse universo aqui, ele é energético. Esse universo, ele é mental. Então, se você tem a fé de que você pode fazer, mesmo que você olhasse para esse copo de água e imaginasse que esse copo de água tinha um poder, ele teria o poder. Certo. Então imagina essas canalizações. Eu gosto muito de Grabovoi, tá? Eu acho incrível, acho que ajuda muito. Tem muito conteúdo gratuito na internet, vale a pena garimpar um pouco. Olha aí, outra dica maravilhosa. Gente, tem a Academia de Águias, tá aí na descrição e tá no chat para vocês participarem, que vai endossar tudo isso que a doutora Proton falou para nós. E também já vou aproveitar e falar de primeira mão que dia 12 de abril estarei com uma equipe fantástica de palestrantes. Já posso adiantar que Marluz Paiva vai estar conosco, que Cíntia Camerim vai estar conosco, que a Lê Contini do Portal IG vai estar conosco e eu vou estar também fazendo palestras e Errim Lotacos, nosso especialista em ufologia. Então, dia 12/4, em Balneário Camboriú, um grande evento de palestras de paranormalidade, mediunidade e ufologia. Que delícia. Cíntia Camerim vai estar conosco. Que a Lê Contini, eu não sei como, mas entrou a nossa voz aqui no YouTube. Eu juro que eu não estava mexendo no celular. E tudo isso é tão fascinante. Toda vez que a gente tem a oportunidade de falar, deixa eu pôr de volta aqui meu cronograma, que a gente tem a oportunidade de falar de prosperidade, de positividade, me causa uma sensação tão agradável de falar assim, gente, às vezes, o que não falta é vídeo gratuito. Foi o seu primeiro exemplo. Exatamente. Maratonou tudo que tinha de gratuito até conseguir girar a máquina e poder pagar os cursos. Exato. Mas pagando também tem muita coisa boa. Então é uma oportunidade que tem para todo mundo de mudar a sua vida. Demais, maravilhosa. Eu aprendi isso quando eu comecei a crescer, né, no mercado. Eu entendi que só existe competição embaixo. No topo, todo mundo se ajuda. E quando eu aprendi isso, maravilhosa, aí eu comecei a evoluir anos-luz. Porque eu simplesmente olho para minha empresa hoje, qual a dificuldade? Marketing. Quem é o melhor de marketing? Essa pessoa, vou lá comprar o conhecimento dela. Quem é o melhor de contabilidade? Essa pessoa, vou lá e vou comprar o conteúdo. Porque veja só, fazem mais de 10 anos que eu estudo todos os dias física quântica. Para você ter o conhecimento que eu te entrego mastigado na minha mentoria, você teria que, no mínimo, dedicar
10 anos da sua vida para ter o conhecimento que eu entrego mastigado ali, na tela do seu celular, sem você ter que fazer esforço nenhum. Então vale a pena você ficar 10 anos estudando algo ou já comprar resumido ali só o que você precisa saber para ter resultado. É a mesma coisa da lâmpada. Você precisa fazer engenharia para entender todo o processo até chegar na sua casa, ou você só precisa teclar ali e acender a luz? Certo. Então, maravilhosa, a melhor coisa que você pode fazer para você evoluir muito rápido na vida é pegar uma pessoa que já chegou lá e aprender como ela fez para chegar lá. Aí, meu bem, aí o crescimento, ele é sem fim. Maravilhoso. Qual o seu recado final para a gente fechar com chave de ouro essa nossa conversa? Nós estamos vivendo um momento muito desafiador na história, com muitas notícias negativas, e guerra, e fim de mundo, e Donald Trump, etc. Só que nós não podemos esquecer, maravilhosa, que nós ainda assim continuamos sendo os criadores da nossa realidade. Então, o recado que eu quero deixar para vocês é: escolha a realidade que vocês querem viver. Porque se você entrar na realidade da massa, você vai viver uma vida de muita escassez, dor, preocupação. Você é o criador da sua realidade. Fecha os ouvidos para tanta coisa ruim que está acontecendo e se concentra em você, se concentra na sua vida, se concentra em construir a sua história. Que o planeta pode viver um grande inferno, você estará vivendo o paraíso aqui. Então é esse recado que eu acredito que a gente precisa começar agora em 2025, para a gente não se misturar com a negatividade de tudo que está acontecendo e criar a vida extraordinária que nós merecemos viver.